A história do profeta Samuel é uma jornada de fé, chamado divino e milagres extraordinários que moldaram o destino de uma nação. Tudo começa com uma mãe chamada Ana, que, aflita por sua esterilidade, clama fervorosamente a Deus por um filho. Em resposta à sua oração, Ana concebe e promete dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Assim, nasce Samuel, um menino destinado a ser um instrumento nas mãos de Deus. Desde muito jovem, ele é entregue ao sacerdote Eli para ser criado no templo. Em uma noite comum, enquanto Samuel repousava, uma voz suave ecoou em seus ouvidos, chamando-o pelo nome. Samuel, Samuel, ele corre para Eli pensando que o sacerdote o chamou. Mas Eli respondeu: Não fui eu que te chamei, volte a dormir. Samuel ouviu novamente a voz lhe chamar. Samuel, Samuel! Voltou ao sacerdote, e Eli mais uma vez lhe disse: Volte a dormir, eu não te chamei. Mas Eli, o sacerdote, percebe que é o próprio Deus que fala com Samuel, o instrui a responder. Se por acaso você ouvir a voz mais uma vez, responda da seguinte forma: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus revelou tudo a Samuel sobre a casa de Eli, e qual seria o julgamento que recairia sobre ele e seus filhos pelas suas iniquidades. Assim começa a jornada profética de Samuel. Ele se torna o mensageiro de Deus, transmitindo palavras de orientação e advertência ao povo de Israel. Suas profecias não apenas revelam os pecados da nação, mas também oferecem esperança e direção divina. Porém, o povo de Israel não queria mais ser guiados por Deus, seus juízes e profetas. Então, pediram a Samuel um rei terreno que os governassem, se assemelhando às outras nações. Samuel se entristece, pois sentiu-se rejeitado pelo povo, mas Deus lhe disse: Por que estás triste, Samuel? Não foi a você quem o povo rejeitou, mas rejeitou a mim. Um dos momentos mais marcantes de seu ministério é quando ele unge Saul como o primeiro rei de Israel, cumprindo a vontade do povo, mas também advertindo sobre as consequências de ter um rei terreno. No entanto, Saul falha em obedecer a Deus, levando a sua rejeição como rei. Nesse ínterim, Deus guia Samuel para ungir Davi, um jovem pastor, como o próximo rei de Israel, mostrando como Deus escolhe líderes segundo seu coração, não segundo a aparência. Ao longo de sua vida, Samuel exerce uma liderança íntegra e sábia. Ele é um farol de esperança em tempos sombrios e um exemplo de fidelidade a Deus. Seu legado perdura através dos séculos como um lembrete da importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando parece mais difícil. Assim, a história do profeta Samuel não é apenas uma narrativa antiga, mas uma fonte de inspiração e orientação para todos nós, mostrando como Deus usa os humildes e fiéis para cumprir seus propósitos na terra. Houve um tempo em que Deus colocou juízes para conduzir o povo de Israel. Mas o povo não estava satisfeito com isso e rejeitaram o Senhor. Eles clamavam por um líder terreno, assim como as outras nações, um que fosse forte e sábio para governar sobre eles. Foi então que um homem chamado Saul surgiu, destinado a se tornar o primeiro rei de Israel. A história de Saul é uma jornada repleta de triunfos e tragédias, marcada por sua ascensão ao poder e sua queda em desgraça. Saul era um homem humilde, inicialmente vivendo uma vida simples como pastor de ovelhas. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando Deus orientou o profeta Samuel a ungir como Saul como rei. Com o apoio do povo, Saul tornou-se o líder de Israel, enfrentando desafios como as incursões dos filisteus e a necessidade de unificar as tribos de Israel sob um único governo. Inicialmente, Saul mostrou-se um líder corajoso e determinado. Conduziu o exército de Israel a grandes vitórias sobre seus inimigos, garantindo assim a segurança do povo. No entanto, ao longo do tempo, Saul começou a sucumbir à pressão e à arrogância. Sua relação com Deus tornou-se tensa, pois desobedeceu às instruções divinas em várias ocasiões. Saul iniciou também uma guerra desnecessária contra os filisteus e mandou avisar em todo o Israel. Porém, os filisteus não gostaram e prepararam um exército infinitamente maior do que o exército israelita para guerrear. Saul, em um ato de desespero, sacrificou ao Senhor em um ato abominável.
pois só quem podiam sacrificar pelo povo eram os sacerdotes. Ao chegar ao local do sacrifício, o profeta Samuel repreendeu Saul e lhe falou: Você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele estabeleceria seu reinado para sempre sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Algum tempo depois, Saul recebeu a ordenança de Deus através do profeta Samuel para que destruísse tudo na guerra contra os amalequitas, por todo o mal que tinham causado ao povo de Israel. Movido pela ganância, o rei Saul deixa vivo o rei Agag dos amalequitas e o traz cativo para Israel. Trouxe também os melhores animais e os despojos dos inimigos, desobedecendo a ordenança de Deus. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Disse Saul: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e tragam até mim. Davi foi levado à presença do rei Saul. E acontecia que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul e sentia alívio. Pelo que amou muito a Davi e o tornou seu escudeiro. Um dos momentos mais decisivos na história de Saul foi seu conflito com o jovem pastor Davi. Embora Davi tenha se tornado um aliado valioso de Saul ao derrotar o gigante Golias, a ascensão de Davi ao favor do povo despertou a inveja e o ciúme de Saul. Isso levou a uma rivalidade amarga entre os dois, culminando em Saul buscando a vida de Davi. Por várias vezes Saul buscou matar a Davi, mas em todas as vezes Deus entregava Saul nas mãos de Davi, que dizia ao rei: Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Assim, Deus livrou Davi das mãos de Saul. A tragédia de Saul atingiu seu ápice na batalha de Gilboa, onde enfrentou os filisteus em um confronto desesperado. Com o exército inimigo cerrando-se ao seu redor, Saul foi gravemente ferido e, em desespero, decidiu tirar a própria vida. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de uma nova dinastia com Davi como rei. A história de Saul é um lembrete poderoso dos perigos da arrogância, da desobediência e do desvio do caminho de Deus. Mesmo um líder poderoso como Saul não está imune às fraquezas humanas. Sua vida serve como um aviso para todos nós, mostrando a importância da humildade, da obediência e da busca contínua pela vontade divina em nossas vidas. Há milhares de anos, em uma terra de tribos e reis, viveu um jovem chamado Davi. Por ser o menor da sua casa, seu pai o colocou como um simples pastor de ovelhas. Enquanto isso, seus irmãos se tornaram soldados do exército de Saul. Mas seu destino estava prestes a ser mudado, pois estava entrelaçado com o de seu povo e sua fé. Um dia, o profeta Samuel veio até a casa de Jessé em Belém, por ordem do Senhor, para ungir o próximo rei de Israel. Jessé mandou chamar seus filhos, e quando eles chegaram, que Samuel viu a Eliabe, pensou: Este homem que aqui está certamente é aquele que Deus escolheu. Mas o Senhor lhe disse: Não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Após examinar todos os filhos de Jessé, Samuel percebeu que o escolhido não estava entre eles. Então Samuel perguntou a Jessé: Você não tem mais filhos? E Jessé disse: Tenho um mais novo que está tomando conta das ovelhas. Samuel lhe disse: Então mande chamá-lo, porque não vamos sacrificar enquanto ele não vier. E mandou chamar a Davi, que estava no campo. Diante de Davi, o Senhor disse a Samuel: Este é o escolhido. E assim Davi foi ungido como rei de Israel, embora ainda fosse apenas um jovem pastor. Algum tempo depois, Davi foi convocado para a corte do rei Saul, onde seu talento para tocar harpa trouxe conforto ao coração atribulado do rei. Pois um espírito maligno o atormentava, logo depois que o Espírito do Senhor o rejeitou para que não reinasse mais sobre Israel. Assim Davi se tornou escudeiro de Saul. Chegou o dia em que Davi iria mostrar sua coragem e habilidade como guerreiro, para chamaram a atenção de toda a nação de Israel. O exército de Israel estava paralisado pelo medo diante do desafio do gigante filisteu, Golias. Davi, porém, não recuou e disse:
Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O gigante Golias estava querendo um duelo, e assim propôs ao povo de Israel: escolham um homem entre vocês para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o colocar fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Davi então se apresentou a Saul para enfrentar o gigante. Sendo ele questionado em como o enfrentaria, sendo apenas um jovem, disse ao rei: eu matei um urso e um leão que tentaram tragar as ovelhas de meu pai. E assim como Deus os entregou nas minhas mãos, o urso e o leão, assim farei também como esse gigante. Com fé em Deus e sua habilidade com a funda, ele enfrentou Golias. Quando o gigante viu aquele menino com uma funda na mão, disse: acaso sou algum cachorro para que venha com pedras até mim? Davi, porém, respondeu: você vem a mim com lanças e escudos, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E com apenas uma pedra na funda, Davi o derrotou, fazendo o exército filisteu recuar. A vitória de Davi sobre Golias não só salvou Israel, mas também o estabeleceu como um herói entre seu povo. E assim, o humilde pastor de ovelhas se tornou um grande rei, cujo reinado foi marcado por triunfos, mas também por desafios e provações. A história de Davi nos lembra que, não importa quão humildes sejamos, com fé e coragem podemos superar os maiores desafios. Como está escrito no livro de Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Apesar da perseguição do rei Saul em tentar matar a Davi, porque era mais amado pelo povo de Israel, Deus não permitiu que Saul lhe fizesse mal, pois Davi foi o rei que o próprio Deus escolheu. Isso começou porque quando o rei Saul, Davi e os soldados voltavam das batalhas, o povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Isso fez com que o coração de Saul se enchesse de ciúmes contra Davi. Em uma dessas tentativas, Saul oferece sua filha Merabe para cumprir a promessa que ele fez para quem derrotasse o gigante Golias. Mas Davi foi enviado para pelejar por Israel. E pensando Saul que Davi morreria nessa guerra, entrega Merabe a outro homem. Quando Davi voltou da guerra e soube do que aconteceu, disse: quem sou eu para ser genro do rei, se não possuo bens para dar o dote pela mulher? O rei Saul soube disso, e tramou mais uma vez contra Davi, e disse: diga a Davi que o rei não quer dote algum, apenas que Davi peleje as guerras do Senhor e me traga 100 prepúcios filisteus. Pensando Saul: que Davi não morra por minhas mãos, mas pelas mãos dos filisteus. Davi então convocou seus homens e foi atrás dos filisteus. O Senhor pelejava por Davi, e assim Davi atacou os filisteus, e trouxe a Saul 200 prepúcios filisteus. Saul reconheceu que Deus era com Davi. Ele também soube que sua filha Mical amava a Davi. Isso lhe pareceu bem, e a entregou como a primeira esposa de Davi. Saul não desistiu das suas tentativas de matar a Davi. Mas Davi conseguiu fugir e recebeu apoio de muitos do povo de Israel. Finalmente, Saul morre em batalha, e Davi é coroado rei. Seu reinado é marcado por vitórias militares, expansão do reino e um fervoroso desejo de buscar a Deus. No entanto, o reinado de Davi também é manchado por conflitos familiares. Ele comete adultério com Batseba, esposa de Urias. Batseba engravida do rei, e Davi, para tentar esconder o seu pecado, ordena ao seu general Joabe para que coloque Urias na linha de frente de batalha, onde a luta é mais pesada, para que fosse morto. E assim ele tome Batseba por sua mulher. No entanto, Aitofel, o avô de Urias, percebe o que Davi fez e jura se vingar de Davi. Deus revelou o pecado do rei ao profeta Natã, e Davi é duramente repreendido pelo profeta. Davi se arrepende sinceramente do que fez. Então o profeta lhe disse: Deus te perdoou os pecados. No entanto, o filho que a mulher espera não vai sobreviver, e a espada não sairá de sua casa, pois derramou sangue inocente. Algum tempo depois, Amnon, filho de Davi, se apaixona pela sua meia-irmã chamada Tamar, e planeja violentá-la. Quando ele consuma o ato, repudia a moça, marcando assim a vida de Tamar. Quando Davi soube do que Amnon tinha feito,
Pela lei, o rei deveria mandar matar seu filho, mas Davi apenas baniu ele do reino e lhe tirou todos os privilégios de príncipe. Seu filho Absalão, irmão de Tamar, se rebela contra seu pai, o rei Davi, por não ter cumprido a lei com Amnon. Então ele planeja e mata Amnon. E movido por influência de Aitofel, influencia o povo de Israel contra o rei, forçando Davi a fugir de Jerusalém. A rebelião é finalmente suprimida por seu general Joabe, mas Davi lamenta profundamente a morte de Absalão. Tendo passado estas coisas, Davi se lembra do pacto que fez com Jonatas, filho do rei Saul, e ordena que Ziba encontre alguém da casa de Saul. Ziba então encontra Mefibosete, que estava em Lodebar. Quando Mefibosete chega à presença do rei, lhe disse: "Quem é teu servo para olhares para um cão morto como eu?" Davi lhe disse: "Não tenha medo, porque usarei de bondade para com você. Por amor a Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás somente na minha mesa." O rei Davi e Batseba tiveram um filho, e o chamaram de Salomão. No final de sua vida, Davi designa seu filho Salomão como seu sucessor, e dá instruções sábias a ele. Davi morre em paz, deixando para trás um legado de fé, coragem e arrependimento. Sua história continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Na descrição do vídeo temos um link com um material especialmente para você que busca mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo.